Paz e graça, irmãos queridos. Paz e graça da parte do nosso Deus seja conosco aqui. O Senhor aceite o nosso louvor. Abençoe o nosso ajuntamento. Ouça e reaja às nossas orações. Não porque sejamos bons, porque não o somos, mas porque tudo aquilo que nós aqui faremos, o faremos por meio de Jesus e para a glória de Deus. Nada em nós tem outro objetivo a não ser glorificar a Deus. Nós vivemos para isso e essa igreja existe unicamente para a glória de Deus. Bendito seja o Senhor. Vamos nos colocar em pé para esta oração. Obrigado por sua presença. Muito obrigado. Senhor, mais uma vez o teu povo se reúne. E mais uma vez o objetivo é te cultuar em adoração e louvores. Mais uma vez o teu Espírito nos trouxe a este lugar. E eu quero, ó Deus, que todos nós juntos, pelo teu Espírito, nos rendamos ao Senhor. Fazemos isso em temor e tremor, porque este lugar é diferente de qualquer outro lugar, porque esse lugar foi separado para culto ao Senhor, para adorar a pessoa bendita de Jesus. Por isso, entramos aqui com temor e pedimos que o Senhor abençoe este ajuntamento. Abençoe, Deus, as vidas que aqui estão e aqueles que queriam estar e não podem, por conta de saúde, escala de trabalho, estão em casa com a mesma reverência. Obrigado, querido Deus, por este dia. Obrigado por este momento. Muito obrigado. Abençoe-nos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Salmo de número 128. Salmo de número 128. Salmo de número 128. Diz-nos assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida e vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Amém? Os irmãos podem sentar. Obrigado, muito obrigado. Agradeço de todo o coração a vinda de vocês para cultuar o Senhor aqui. E queremos, no dia de hoje, um dia especial em que nós teremos a ceia do Senhor, e eu acredito que todos nós nos preparamos para isso, e nós vamos ouvir a palavra de Deus, e iremos participar da ceia do Senhor com temor e tremor. Tá bom? Vamos cantar louvores ao nosso Deus? Obrigado, Beth. Saudamos a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Convidamos aqueles que puderem a se colocar de pé. E nós vamos adorar ao Senhor com esse hino que nos diz: alvo mais que a neve, somente pelo sangue de Jesus, somente por sua graça.
Ele reuniu pecadores, resgatou, curou, libertou. E agora nós somos chamados filhos de Deus. Que o Senhor te abençoe durante esse louvor. E se você ainda não experimentou essa graça, ainda não sentiu puro diante do Senhor, que hoje seja um dia propício para que você o conheça, o aceite e o ame. Seja bendito o Cordeiro. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nossos pecados verteu. Faz alvos, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Profundas as chagas, oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais te confessarmos e andarmos na sua luz. Nós não somos perfeitos, mas nós temos um advogado perfeito diante do Pai. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Que o Senhor te dê paz nessa manhã. Que você coloque diante dEle as suas dificuldades. Que você se arrependa e alcance o favor do Senhor. Nós vamos cantar essa estrofe agora. E que o Espírito Santo possa estar trabalhando nos nossos corações. Se nós a Ti confessarmos, se nós a Ti confessarmos e seguirmos na Tua luz, Tu não somente perdoas, purificas também, ó
outro igual não há. Tudo que Ele faz é bom, mas incomparável é o que nos espera. Incomparável é a coroa de glória. Incomparável vai ser estar com Ele na glória. Clame esse Senhor nesse dia. Um dia toda a língua vai confessar, mas a gente já começou a confessar que Ele é Senhor. Ele é Jesus, Ele é Salvador, Ele é advogado fiel, Ele é provedor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe com esse louvor. Por esse tempo na tua casa, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, não porque é perfeito, mas porque é fruto de lábios que confessam o teu nome. E nós clamamos e nós já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Obrigado, Beth. Por favor, abra a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Versículos 5, 6 e 7. Depois a gente vai continuar no versículo 57. 5, 6 e 7. Diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. Versículo 57 agora, tá?
A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu a sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiravam. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que a ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Pai, obrigado pela liberdade de poder cultuar ao Senhor com portas abertas. Obrigado porque temos acesso a este livro e ele nos alimenta, nos orienta, nos exorta, nos estimula. É a tua palavra clara para nós, é o alimento que precisamos. Não nos guiamos por vista, mas pela fé. Queremos pedir ao Senhor que tome todos nós em tuas mãos e nos abençoe na exposição deste texto. Que ele nos ache, que nos alimente, nos ensine e motive o nosso coração à obediência ao Senhor em todos os teus preceitos e mandamentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigado por sua presença. Eu quero levá-los a uma hipótese, uma cena imaginária. Imagine um supermercado diferente. Não onde você encontra os bens de consumo tão corriqueiros, como arroz, óleo, açúcar, feijão, macarrão, carne. Não um supermercado desta natureza, mas um supermercado cujas mercadorias sejam especiais. Você, nesse hipermercado, encontra coisas que a sua alma precisa, o seu espírito necessita. Coisas como perseverança, fé, amor, domínio próprio, mansidão, coisas assim você iria encontrar e poder comprar de acordo com a sua necessidade. Você amanheceu o dia entristecido por alguma coisa que aconteceu na sua semana e o seu semblante está decaído e o ânimo foi embora. Aí você então vai nesse mercado e compra uma caixa de cápsulas de perseverança. Aí você toma já no mercado e você já sai diferente. Imagine você está desempregado já há algum tempo e mandou currículo para cá e para cá e para cá, e mandou currículo pela internet, e distribuiu o currículo nas redes sociais, e esperou uma ligação, um contato daquela empresa e não veio. Está cansado. Está sem esperança. Você não quer chegar em casa nesse estado. Aí então você passa na farmácia e diz assim: por gentileza, me veja aí um frasco de ânimo. Aí você então já toma na farmácia e chega em casa outra pessoa. Consegue imaginar isso? Você perdeu um ente querido, muito querido, e aquilo abateu o teu espírito.
Você perdeu o rumo das coisas. Aí então você passa naquele supermercado e vai na prateleira do consolo. Aí você compra um pacote de 5 quilos e começa a comer antes de chegar no caixa. Já fez isso no mercado já? Você compra um pacote de uva e vai comendo, vai comendo, vai comendo. Quando chega no caixa, tá só o talo. Aí você, eu comi. Dessa natureza. Imagine um mercado assim. Você pode pensar, seria maravilhoso. Uma farmácia em que você encontrasse mansidão em fardos. Seria, mas não seria bom. Porque seria para poucos. Imagine uma farmácia em Bangladesh que vende amor em frascos. Você está assim, sem amor. Aí você soube que lá em Bangladesh tem um mercado que vende isso. Que na cidade do México descobriu-se uma loja que vende um produto que você está precisando como domínio próprio. Você foi maltratado na empresa, está profundamente nervoso, não tinha como descarregar no patrão sobre o risco de perder o emprego. Mas você vem nervoso e lembra que tem um mercado que vende domínio próprio. Aí você passa e compra. Não seria bom porque seria para poucos. Isaías 55 diz assim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Tudo isso que nós estamos precisando se encontra no Espírito Santo de Deus e vem como fruto da ação deste Deus na nossa vida. Tudo o que eu preciso, qualquer coisa que eu precise, eu posso me aproximar deste Deus sem dinheiro e sem preço e dizer, Senhor, eu estou precisando hoje muito de domínio próprio. Ou Senhor, é consolo a minha grande necessidade. Senhor, ou o Senhor me enche de paciência ou eu vou quebrar o jarro. O Senhor dispôs para nós, pelo seu Espírito, tudo isso que nós precisamos. É acessível a todos, desde aquele que mora lá no Amazonas, no meio do mato, ao que mora em Nova York. É acessível a todos. Tão somente eu preciso ter acesso a esse Deus por meio de Jesus e receber o fruto do Espírito que age na vida de todos aqueles que precisam. Deus deu um jeito para que todos nós tivéssemos acesso a esse mercado, ou a essa farmácia, ou como diz a Bíblia, a essa dispensa. Esta dispensa é dele, e ele me fez dispenseiro da multiforme graça. Ele me deu a chave da dispensa. Eu posso chegar a ele e falar, esse texto fala de uma família ou de um casal que casou no temor do Senhor. E no temor do Senhor esperou um filho e orou por esse filho. Esse casal, temente a Deus, orava por um filho. E veio uma notícia de que ela era estéril e que não poderia gerar filhos para o seu esposo. Não obstante a esta notícia, eles mantiveram a fé revelada na constante oração que eles levavam para Deus. Eu queria rapidamente fazer aqui algumas observações desse texto, aplicando a nossa realidade. Primeira delas, considere por gentileza as lutas deste casal. Considere quem eles são. Observe aqui no versículo de número 5, nos dias de Herodes, rei de Judá, houve um sacerdote chamado Zacarias e a esposa chamada Isabel. Dá a história deles, de que turno ele era, de que família ela era. E diz-nos aqui que ambos eram justos diante de Deus e que viviam irrepreensivelmente em
todos os preceitos, em todos os mandamentos. Consegue imaginar esta ideia de um casal de idoso que não foi contemplado com a bênção de filhos, ainda na fase avançada, conservar o temor, manter a vida de oração? E ele era sacerdote. E coube que num dia do seu trabalho, um anjo apareceu e disse: a tua oração foi ouvida. Ou seja, mesmo idosos e mesmo sabendo da impossibilidade humana de gerar filho, eles oravam, criam contra a própria situação. Eles, por conta disso, venceram muitos obstáculos, mas mantiveram a fé. Firme na igreja, apesar de não ter filhos. Naquele contexto, ter filho era sinônimo de bênção. Mas o sacerdote Zacarias não se desvia do propósito e nem se afasta desse caminho, mesmo sendo visto como um homem que não gerou filhos. Ele não muda, ele não se afasta, permanece íntegro, firme, temente, continua orando. Eles venceram o tempo. Chegam na idade avançada em que o ciclo natural que gera filhos tinha acabado, mas eles continuavam orando. É como? O médico disse que ela não pode, que ela é estéril, mas eles oram. É como? Eles precisam ser considerados, porque venceram muitas barreiras, não desistiram, mesmo quando soube que ela era estéril, ela adotou a revolução da oração. Não critica, ora, não lamenta, ela ora, não se acha esquecida de Deus, porque todo mundo tem filho e eu não, todo mundo tem emprego e eu não. Eles fazem a revolução do joelho, eles vão para a oração. É provável que tenham ouvido piadinhas, é provável que tenham ouvido críticas, mas eles venceram. Imagine uma mulher que espera gerar filhos e as regras chegam no final do mês. Eles se enchiam de esperança e começavam de novo. São modelos para a gente. Lição para todos nós, mês após mês, ano após ano, e agora idoso. Aí pronto. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos deixar de orar por filho e vamos orar por outra coisa. Não. Eles conservavam o ânimo em orar, apesar da dificuldade. Porque eles entendiam que quem tem a última palavra é Deus. Não é o dono da loja. Quem tem a última palavra é o Senhor, não é o médico. Barreiras foram vencidas, desânimos e críticas foram vencidas. Chegam à velhice ainda orando por um filho. Não desistiram na primeira barreira, não desistiram na segunda barreira, chegam aqui, ambos avançados em dias, orando por um filho. Mas como? Vai ser gerado aonde esse filho? Não sei. Lembram de Sara? Pensa uma mulher de 90 anos. Imagina. É impossível para os homens. Para Deus não. E por conta disso, a revolução da oração. Mas é interessante que eu queria que vocês considerassem não apenas as lutas que eles tiveram. Pelo que você ora sem desistir? Ou você já jogou a toalha? Quando você levanta de madrugada e perde o sono, o que te faz ir à presença do Senhor em oração? Você desanima diante do diagnóstico do médico? Quantas vezes você ouviu
Não tem jeito. Para essa área da sua vida, não tem jeito. Já ouviu isso a seu respeito? Aí o que é que você fez? Lamenta? Chora? Fica nervoso? Se acha a pior das criaturas? Esse casal foi para a oração. Mas é interessante que, apesar da situação difícil que eles passaram e das críticas que venceram, da oposição que era contra ele de forma social, eles mantiveram a submissão. Olha aqui que o texto diz, que Isabel foi submissa ao Senhor. Eu não tenho noção do que seja alguém chegar e dar nome para o seu primeiro filho. Quando o meu primeiro filho nasceu no dia de Natal, dia 25, primeiro filho. Aí o meu sogro todo feliz disse assim, vamos chamar ele de Natalino. Assim, beleza, sem problema. O senhor pode ter um filho e dar esse nome para o seu filho, caso ele nasça no dia 25. Mas o meu primeiro filho, que é isso? Quem dá nome sou eu. Eu não dei nem a chance da Beth pensar em dar um nome. Não. É por isso que ele se chama Delosteni. Um cearense que dá um nome russo para um filho maranhense. Primeiro filho. Mas esta mulher foi sujeita, submissa ao seu Senhor, quando disse, o primeiro filho que você vai ter vai se chamar João. Ela não questiona. Quando perguntaram, vamos dar o nome de Zacarias? Ela disse, de jeito nenhum. Zacarias é bom, né? Não, de jeito nenhum. Quem vai dar o nome para ele é o Senhor Jesus, é o Salvador da vida dele. Ele vai se chamar João. Submissa ao seu Senhor. Ela é modelo para a gente. Se sujeita ao Senhor. Mas é também modelo para a gente porque ela é submissa ao seu marido. Imagina a cena. Terminou o turno dele lá da igreja e ele chega lá e não fala. Tá certo que ele podia não ser tão falante assim, mas ele chega mudo, não fala nada. A esposa percebeu no semblante dele um certo assombro de quem viu um fantasma. Aí ele, com gestos ou escrevendo numa tábua, ele diz, eu vi o Senhor hoje, lá na igreja. Como? Aí ele pega outra tábua e vai dizendo, o anjo apareceu e disse que você vai ter um filho, que a nossa oração foi ouvida, e que o nome desse menino vai ser João. Mas por que você não está falando? O que aconteceu com a sua língua? Aí ele diz, querida, é o seguinte, eu não acreditei nisso. Falei para o anjo, mas como? Ela é estéril, a gente é velhinho. É como? Aí o anjo disse, você não está acreditando? Vai ficar mudo. Eu vou ficar mudo. É para sempre. Não, até nascer o neném. Ela podia dizer, eu não posso me sujeitar a um homem que não acredita na revelação de Deus. Eu não posso entender que Deus apareceu para um homem que não tem fé. Mas esta mulher, ela é submissa a Deus, é submissa ao seu marido, mesmo que ele não tenha a fé que ela tem. Mas é o marido dela, é o cabeça dela. Ela aceita. Quando falam, querendo dar o nome dele para o filho, ela diz, de jeito nenhum. Esposas, sejam submissas a seus próprios maridos como vocês são ao Senhor. Essa é a palavra de Deus. Se você aceita ou não, é questão sua. Ele tem a missão, você tem a submissão. Isso não é negociado, gente. Não, isso é princípio. E essa mulher aceitou. Mas ele não tem fé. Então você tem que aceitar a si mesmo. Mas ele tem que aceitar a si mesmo.
Você sabe que quem dirige o meu corpo é a minha cabeça? Gente, eu sou cearense, eu tenho a cabeça maior do que o resto do povo. A cabeça é grande. Ela é maior do que da maioria. Mas é essa cabeça careca que dirige o corpo inteiro. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso na escola dominical. Outro assunto. Outro retrato da sujeição desse casal é a submissão de Zacarias. Seria uma honra para ele dar o próprio nome para o filho. Quando o pessoal chega querendo honrar Zacarias, posto quem era Zacarias no meio daquele povo, vamos dar o nome de Zacarias, vai ser Zacarias Júnior, Zacarias Filho. Aí ele disse, João é o seu nome. Por quê? Porque eu recebi do Senhor isso. Eu posso até não gostar de João. Vamos chamar de João, vamos chamar de Joãozinho. Eu posso até não gostar. Mas foi o Senhor que mandou. A ordem veio de Deus. E eles não aceitam isso. Recebi o nome do Senhor para dar ao meu primeiro filho. Considere isso. Considere as lutas. Considere a submissão. Mas considere a obediência revelada nesse texto aqui. Bem como os resultados desta obediência. A obediência desbloqueia a bênção e traz alegria. Versículo 14, quando ele está conversando com o anjo lá na igreja, vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Versículo 13, disse, porém o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria. E muitos se regozijarão com o seu nascimento. É motivo de alegria gerar filhos. Oh, como é. Gente, é maravilhoso saber que uma vida carrega outra vida. E que aquele filho dentro daquela mulher, mãe, ele tem os olhos do avô. Ele anda que nem o pai, fala que nem o tio, ele traz os olhos do irmão. Isso é maravilhoso. Visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Davi fala sobre isso, né? É maravilhoso. Desbloqueou a bênção. Quando ele falou, João é o seu nome. Aí a língua soltou. Já tinha 8 dias que o menino nasceu. Eu posso até imaginar, o menino nasceu hoje, ele vai para o espelho tentar falar. Não conseguiu. Segundo dia, vamos tentar. Não conseguiu falar. Terceiro dia, nada. Mas no 8º dia, quando vão apresentar o menino, quando vão consagrá-lo ao Senhor, após a circuncisão, perguntam, vamos dar o nome de Zacarias? Ele disse, João é o seu. Aí a língua libera. A obediência desbloqueia a bênção. Versículo número 64. Imediatamente sua boca se lhe abriu, e desimpedida a língua, falava louvando a Deus. A obediência produz temor a Deus. Versículo 65. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que ouviram guardavam no coração. A obediência produziu alegria, a obediência produziu temor, a obediência traz mudanças. É verdade, meus irmãos. Senhor, não pescamos nada a noite toda. A turma está cansada, com sentimento de fracasso. Mas sob a tua palavra, nós vamos voltar e lançar as redes. A obediência produziu frutos. Não o que eu sinto, não o que eu acho, mas a obediência ao Senhor, apresentado na sua palavra. Os vizinhos ficaram cheios de temor. Os pais de João ficaram cheios de alegria. Todos glorificaram a Deus. Filhos são herança do Senhor.
Pastor Vinícius e a Débora estão grávidos. Tem 3 semanas que eu quero dizer isso aqui. Você não tem ideia da vontade que eu tinha de falar isso aqui no púlpito. Isso são bênçãos. Eu estou esperando ele falar. E quando ele me disse, eu parecia uma criança pulando dentro do meu escritório. Talvez porque não sou eu que vou pagar a fralda. A alegria encheu o meu coração, porque isso aqui é vida. Isso é bênção. Deus escolheu. Ele falou, o senhor agiu igual a minha mãe, pulando. E olha que eu sou tímido, hein? Meio contido. Parabéns, pastor. Parabéns, Débora. Que esse menino seja gerado com muito amor e graça e cresça aqui, nesse ambiente de igreja. A Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos tem vários canais para que os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos sejam abençoados. 2 eu queria falar. O primeiro é a escola dominical. Pais, por favor, tragam seus filhos, não os embaraceis. Não os embaraceis de vir ao Senhor. Traga. Não faça outro compromisso, domingo, 9 horas. Domingo 10h30, não faça outro compromisso, traga os seus filhos para serem abençoados. Existem professores que durante toda a semana oraram por aquela aula, que se prepararam para aquela aula, vão dar uma aula para que o seu filho entenda na linguagem dele, e cenas e animaizinhos, tudo vai ser no contexto que ele entenda. Pais, tragam seus filhos. Tios, tragam os sobrinhos, avós, tragam seus netos. Esse é o lugar. É aqui. Aonde o Senhor ordena a vida e a bênção. É aqui, na comunhão. Não sejamos como aqueles que se afastam. Tragam, deixem Deus abençoar. O primeiro conselho é esse. Hoje nós vamos retornar ao culto infantil. Aleluia! Vencemos muitas barreiras. Vamos observar todos os protocolos. Vamos observar isso aí tudo. Mas nós queremos que a bênção chegue aos nossos filhos. Aqui, quando perguntarem para ele, o que é aquilo ali? Aí você vai dizer, filho, aquilo ali é o simbolismo do corpo e do sangue de Jesus que morreu por nós. Nós vamos fazer isso na lembrança dele. E por que você fecha o olho quando ora? Ah, meu filho, a gente faz isso para não distrair, para não perder a ideia de conversar com o Senhor. E por que vocês ficam em pé? Ah, filho, é aqui que as coisas espirituais se manifestam e acontecem para o benefício dele. Ah, traga. Não os embaraceis. Programe estar na escola dominical. Programe estar no culto infantil. Hoje nós vamos recomeçar as atividades do culto infantil. Um grupo de adolescentes nos procurou há uns 20 dias, eu acho, 10 dias. E disseram, queremos voltar aos cultos infantis. Rapidamente eu chamei o Jonas. Jonas, olha aqui, vamos recomeçar. E hoje nós vamos recomeçar. Então tragam seus filhos para serem abençoados. Porque se isso não acontecer, quando ele chegar a certa idade, você vai querer trazer ele e vai dizer, não, eu não vou. Eu não quero. Ah, eu não gosto de culto. Ah, não estou acostumado com isso. Eu prefiro ver esporte na televisão. Ah, eu prefiro ir um dia no parque. É o único dia que eu tenho. Por que eu vou? Porque ele não foi ensinado, ensina a criança. Ele não foi ensinado, Os pais não vinham, não traziam. Aí eles foram crescendo assim,
a ermo. Vamos curvar nossas cabeças. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por Zacarias, obrigado por Isabel, obrigado. Obrigado porque, apesar das impossibilidades humanas, eles oraram. Apesar das críticas e lutas, eles mantiveram a vida de oração. Não se afastaram. No turno do seu trabalho, lá na igreja, o Senhor apareceu e disse que ele teria um filho. E o Senhor disse que não haveria impossíveis em todas as tuas promessas. O Senhor falou isso para Maria. Isabel já era idosa e teve um filho. E aquela notícia alegrou toda a Judéia. Trouxe temor a todos os vizinhos e parentes. E o teu nome foi glorificado. Obrigado. Ajude-nos, ó Deus querido, a tirar lições deste casal tão querido, que souberam envelhecer, que mantiveram o temor no Senhor, observaram e obedeceram os preceitos todos do Senhor, todos os mandamentos, apesar da dificuldade de gerar filhos. Obrigado. Abençoe o teu povo aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar a Vitória, o Bernardo, o Rubens Alexandre e a Jeane que venham aqui à frente. A ideia de trazermos filhos para o Senhor é reconhecer a nossa limitação, reconhecer que nós não temos condições emocionais, espirituais, de criar filhos no temor do Senhor. E que nós precisamos, então, do auxílio dele para isso. Filhos são herança do Senhor. São bênçãos que Deus confiou a nós. Mas nós não temos essa capacidade de criá-los. Aí então nós nos rendemos a Ele e dizemos: Senhor, não vou dar conta. O oferecimento dos prazeres do mundo, o brilho lá fora, pode enganá-los. Mas se nós ensinarmos as crianças o caminho do Senhor, eles se manterão nele. E vão lembrar-se disso. Quero convidar a igreja a colocar-se em pé. Por favor. Irmãos queridos, essa é a vitória. Orações foram feitas por ela. E o Senhor atendeu o clamor. E o Senhor abençoou. Nós queremos orar por ela agora. A Vitória. Quem escolheu o nome para ela não foi o pai. E nem foi a mãe. Não é, Vitória, é verdade. Vamos orar? Senhor querido, aqui está a Vitória. Nós bendizemos o teu nome por ela.
que ela seja uma bênção para os seus pais, seus avós, para o Senhor. Abençoe o seu crescimento, a comunhão dela com seu irmão. Abençoe a sua vida, Pai. Que ela reflita a tua glória e que o Senhor a fortaleça. Em nome de Cristo e para a glória dele. Amém. Pronto, bebê. Deus abençoe. Os irmãos podem sentar. Parabéns. Parabéns, meu irmão. Deus te abençoe. Parabéns. Parabéns, Bernardo. Deus abençoe. Quero convidar os oficiais que estejam conosco aqui à frente, por gentileza. Muito obrigado. O que nós iremos fazer não é algo desta igreja, é do Senhor. A ceia que iremos ministrar não é uma ideia da liderança desta igreja, mas foi criado num coração generoso e bondoso e amoroso daquele que está representado simbolicamente no pão e no cálice. Eu queria ler um texto que se encontra em Lucas 22. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os seus apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco a Páscoa antes do meu sofrimento. E tomando um pão, e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo, que é oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Convido os irmãos a colocarem si em pé. Aqui está o pão e o vinho juntos. Eu quero convidar o pastor Vinícius, que por gentileza, venha aqui e dê graças. Por favor, meu irmão. Você vai receber os dois juntos, tá? E você já pode facilitar a abertura, torcendo. Faz uma pressãozinha, ele vai abrir, a gente daqui a pouco vai tomar o pão juntos. Você pode pegar e sentar, tá bom? Por favor, pastor. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo de culto junto com os irmãos. Obrigado porque nesse momento podemos trazer à nossa memória o sacrifício de Jesus por nós, que nos redime dos nossos pecados, que purifica a nossa vida. E nós te agradecemos por este pão que representa o corpo de Cristo, moído no nosso lugar, ó Deus. E por esse cálice, o fruto da videira, que simboliza e representa o sangue de Cristo, que nos perdoa de todos os pecados. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Que esse momento renove a nossa fé e esperança no Senhor, Deus. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Ajuda. Ao receber, por gentileza, agradeça o serviço que o oficial presta a você e sente-se com os elementos em mãos para participarmos logo em seguida juntos, tá? À noite, volta de 18, obrigado, pastor, 18h15, obrigado. O Senhor Jesus vos abençoe. Nós teremos outra vez o culto e também a celebração do Senhor.
muito agradecidos em revê-los. Obrigado. Muito obrigado. Por favor, pastor. Senhor te Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Conseguiram tirar? O Senhor Jesus nos disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Estamos cumprindo o que Ele pediu. Deus vos abençoe, irmãos queridos. Deus vos abençoe. Amém. Obrigado. Semelhantemente, depois de cear, tomou Jesus o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Cálice da aliança que temos com Ele. Deus vos abençoe, irmãos queridos. Deus vos abençoe. Amém. Bendito Deus. A nossa gratidão. Obrigado. Obrigado pelo que fez Jesus na cruz em nosso lugar. Obrigado pelo perdão que Ele nos dá. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Espírito que veio morar dentro de nós. Obrigado. Muito obrigado. Abençoe o teu povo. Continue, ó Deus, pacientemente a fortalecer a fé do teu povo, a orientar os seus passos. Que a tua palavra seja o nosso norte e a nossa alegria, o nosso alimento e a direção do caminho. Abençoe o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. O Senhor te abençoe e te fortaleça. Ouça as tuas orações e aceite o teu louvor. O Senhor direcione os teus passos e providencie pão para a tua mesa. O Senhor alegre o ambiente da tua casa e entre com proteção e provisão na tua casa. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos.
Muito obrigado mais uma vez. Será maravilhoso o dia que todos nós veremos Jesus.